Olá, chegamos para mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá. Hoje o nosso foco é a regulamentação do teletrabalho lá no Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJSP. Um tema super atual, né? Muito. E a gente vai se basear na Resolução 850 de 2021. É bom dizer que ela já teve até uns ajustes, né? Teve a Resolução 864 de 2022, por exemplo. Isso, ela foi sendo adaptada. A nossa missão aqui, então, é entender como é que o TJSP montou essa estrutura de trabalho remoto, sabe? Para os servidores, para os magistrados, o que levou a isso e quais são as regras principais. E tem umas condições especiais bem interessantes também. Legal. Certo, então vamos dar uma olhada mais de perto nisso, né? Claro que a pandemia deu aquele empurrão, todo mundo sabe. Com certeza, acelerou tudo. Mas essa mudança também me parece uma busca por mais agilidade, talvez, melhorar a qualidade de vida, a eficiência no serviço público. Sem dúvida. E olha, formalizar o teletrabalho no setor público é fundamental, principalmente numa instituição do tamanho do TJSP, né? Imagina. Não dá para ficar só no improviso para sempre. E é bom lembrar que essa norma do TJSP, ela está alinhada com o que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, já vinha dizendo. Ah, sim. Principalmente a Resolução 227, que é mais geral sobre teletrabalho no judiciário, e a 343, que é bem específica sobre condições especiais de trabalho. Um ponto super relevante que a gente vai detalhar mais para frente. Perfeito. Bom, começando pelo básico então. A resolução define teletrabalho de um jeito simples, né? É fazer o trabalho fora do prédio do tribunal, usando o meio digital. Direto ao ponto. Mas o que me chamou a atenção foram os objetivos que eles listaram. Falam em diminuir tempo e custo de deslocamento, claro. O clássico, né? O clássico. Mas também falam em aumentar produtividade, qualidade do trabalho, melhorar a qualidade de vida dos funcionários, ter um impacto socioambiental positivo, tipo menos consumo, menos poluição. Interessante essa pegada ambiental. Pois é. E facilitar a inclusão de pessoas com dificuldade de locomoção e, por fim, focar em resultados. É bastante coisa, né? Olha, o que é fascinante aqui é justamente essa combinação de metas. Mostra uma tentativa, assim, de equilibrar várias coisas, né? Como assim? É lá. E ainda essa questão socioambiental. É um arranjo bem complexo de intenções, na verdade. Entendi. E tem um detalhe interessante. A resolução diz que, para quase tudo em termos legais, trabalhar de casa ou no fórum dá na mesma. A equivalência jurídica. Isso, incluindo benefícios, tipo auxílio alimentação. A única diferença clara é que não tem auxílio transporte para quem está em casa, né? Óbvio. Faz sentido. Agora, um ponto que, olha, impacta direto no bolso de quem adere. A regra diz que o teletrabalho não pode gerar nenhuma despesa extra para o TJSP. Ah, esse ponto é nevrálgico, digamos assim. Custo zero para o tribunal. Exato. Na prática, o que isso significa? Que a responsabilidade pela infraestrutura, pensa bem, mesa, cadeira ergonômica, computador bom, internet estável, energia elétrica, tudo isso fica por conta do servidor ou do magistrado. Tudo. Isso levanta uma questão importante sobre equidade, né? Será que todo mundo tem condição financeira para montar e manter isso em casa? Pois é. Acaba sendo talvez um filtro socioeconômico, mesmo que não seja a intenção. A eficiência do tribunal nesse ponto é um pouco subsidiada pelo bolso do funcionário. É uma perspectiva importante. E se der alguma briga sobre essas regras ou alguma discordância, quem bate o martelo é a presidência do tribunal. E eles ouvem a Corregedoria Geral da Justiça se o assunto envolver juiz, tá? Entendido. Vamos então para as regras mais específicas dos servidores. Quem pode pedir para trabalhar de casa? A norma fala em escreventes, assistentes das UPJs. As unidades de processamento judicial. Isso. Assistentes judiciários, jurídicos, psicólogos, assistentes sociais, esses cargos mais comuns, digamos. Para outros cargos, precisa de um pedido bem justificado do chefe direto, sabe? E ainda depende de aprovação lá em cima da presidência. Tem um processo. Tem. Mas atenção, só vale para quem trabalha com processo 100% digital. Ah, esse é o pulo do gato. Qualquer tarefa que precise de presença física, tipo atender gente no balcão, tá fora. Essa ligação com o processo digital é a chave de tudo, né? O teletrabalho no judiciário só ganhou essa escala toda por causa da digitalização. Atividade que exige presença física
Sei lá, perícia, mexer com processo físico antigo, o próprio atendimento no balcão, não tem como encaixar nesse modelo. Faz todo sentido. E aqui, olha só, é onde fica bem interessante, as cotas. As cotas, sempre um ponto delicado. A resolução define limites. Quantos servidores podem ficar em teletrabalho em cada lugar, nas áreas ligadas à cúpula do TJ, presidência, vice, corregedoria, o limite é maior, até 70%. Bastante. Já nas varas, nos ofícios de primeira instância, o teto geral é 50%. Mas tem uma exceção importante. Nos gabinetes dos juízes e desembargadores, quem decide é o próprio magistrado. Essas cotas são uma tentativa clara de achar um meio termo, né? De um lado, você quer os benefícios do teletrabalho. Claro. Do outro, tem que garantir que o fórum continue funcionando, atendendo quem precisa ir lá presencialmente. Não dá para todo mundo ir para casa de uma vez. Seria o caos. Gerenciar isso, garantir o serviço, é um desafio e tanto para o gestor. E se tiver mais gente querendo ir para casa do que vaga na cota? Como faz? É ele quem escolhe, indicando quem tem o perfil mais adequado para o teletrabalho. Ele pode até sugerir um rodízio para tentar contemplar mais gente. Ah, o rodízio é uma opção. Mas essa escolha do gestor não é totalmente livre, tá? Ele tem que respeitar as prioridades que a lei já define. Por exemplo, pessoas com deficiência, necessidades especiais. A gente vai falar mais disso naquele capítulo das condições especiais. Certo, as prioridades legais vêm primeiro. Exato. E isso coloca uma responsabilidade bem grande no gestor, né? Ele não só escolhe, mas tem que acompanhar de perto. Definir um plano de trabalho para cada um, com metas claras, monitorar o desempenho. Muita gestão envolvida. Muita. E tem aquelas reuniões virtuais mensais obrigatórias. Servem para isso mesmo. Manter o time conectado, alinhar as coisas, garantir que o trabalho está fluindo bem. Falando nesse dia a dia, essas reuniões virtuais são todo mês? O contato com o chefe tem que rolar no horário normal do fórum? Sim, tem que estar disponível. Até a pausa para o almoço tem regra. 30 minutinhos entre meio-dia e 2 da tarde. E nesse período, idealmente, nada de marcar reunião ou chamar o servidor a não ser que seja urgente. Uma tentativa de proteger um mínimo de intervalo, né? Parece que sim. E o controle de ponto? Como fica? É pelo horário de login e logout nos sistemas do tribunal. Mais direto, né? Pelo sistema. Um ponto que sempre dá o que falar é a produtividade. Ah, sim. A regra geral é bem clara. Quem está em teletrabalho precisa entregar um volume de trabalho superior ao que entregaria presencialmente. Superior. Nossa. É uma exigência forte. Mas tem uma exceção importante que foi incluída depois. Quem está em teletrabalho por causa daquelas condições especiais de saúde ou para cuidar de dependente, está dispensado desse aumento. Ah, bom. Isso é justo. E medir essa produtividade é um desafio técnico, né? Tanto que a resolução até fala em desenvolver uma ferramenta específica para isso. Se a gente conectar isso com o quadro geral, reforça aquela cultura de focar em resultado que a gente viu lá nos objetivos iniciais, lembra? Lembro sim, foco em resultados era um deles. E quais são os deveres de quem está em casa? A lista é meio padrão, mas importante. Cumprir meta, prazo, óbvio. Comparecer no tribunal quando for chamado. Mesmo estando em teletrabalho? Sim. Manter telefone e e-mail autorizado e acessível. Checar o e-mail institucional todo dia. Garantir o sigilo das informações, claro. Não deixar outra pessoa fazer o seu trabalho e, como a gente já falou, bancar os custos da estrutura em casa. Certo. A responsabilidade é grande. Por outro lado, tem situações que impedem a pessoa de ir para o teletrabalho. A resolução lista algumas, tipo ter uma recomendação médica contra, Faz sentido. ter tomado alguma punição disciplinar recente, ter sido desligado do teletrabalho por baixo desempenho nos últimos 6 meses, ter acabado de chegar na unidade por remoção, ter tido avaliação de desempenho ruim, ou ainda estar no primeiro ano do estágio probatório. São vários filtros, então. Sim, são filtros para tentar garantir que o regime funcione bem, que a pessoa tenha o perfil adequado naquele momento. E o processo para entrar e sair é muito burocrático? É formal. Tem que fazer um requerimento, precisa da autorização do gestor ou do magistrado.
Aí a decisão é publicada no Diário da Justiça Eletrônico, o DJE. Ah, para dar publicidade. Exato. E os nomes de quem está em teletrabalho também ficam lá no portal da transparência. Para sair, pode ser a pedido do próprio servidor, né? Sim. Ou se o teletrabalho acabar naquela unidade, ou por decisão da administração, o famoso interesse da administração, ou por não atingir as metas, ou simplesmente por avaliação do gestor. E quem é desligado tem 5 dias úteis para voltar para o trabalho presencial. 5 dias. É um prazo curto para se organizar. E essa formalidade toda busca dar transparência, né? Mas termos como interesse da administração ou critério do gestor para desligar alguém ainda deixa uma margem grande para a subjetividade da chefia, o que pode gerar uma certa insegurança. Entendo. Bom, mudando um pouco o foco agora. Vamos falar das regras para os magistrados. Certo, os juízes. Para os juízes de primeira instância, aqueles que atuam nas varas, nos fóruns, o teletrabalho é uma opção, tá? Não é obrigatório. Facultativo para eles. Isso. A grande diferença, comparando com os servidores, é a exigência de comparecer presencialmente um número mínimo de dias. Ah, aqui pega. Pega. Juízes de comarcas maiores, eles chamam de entrância final ou intermediária. Com mais de 3 varas, precisam ir ao fórum pelo menos 3 dias na semana. 3 dias. Já os de comarcas menores, intermediária com 3 ou menos varas, entrância inicial, e os juízes substitutos, aí são 4 dias por semana de presença obrigatória. Entrância, só para explicar rápido, é tipo o nível ou o tamanho da comarca na estrutura do Judiciário de São Paulo. Essa regra da presença mínima, olha, é o coração da regulamentação para os magistrados. Reflete uma preocupação muito clara em garantir não só o julgamento dos processos, mas a gestão da vara, do fórum, né? A gestão também. O contato com os servidores, advogados, promotores, o público. A presença física do juiz na comarca ainda tem um peso simbólico muito forte para a comunidade. Verdade. E não é só isso. Em fóruns onde tem mais de um juiz, o juiz-diretor tem que organizar uma escala. Uma escala? Sim, para garantir que todo dia útil tenha pelo menos 1/3 dos juízes daquela cidade presentes fisicamente no fórum. Essa regra do 1/3 não vale se a comarca só tiver uma vara, claro. Entendi. Uma logística. E essa escala de presença tem que ser enviada para a presidência e para a corregedoria e tem que ser pública também. Isso levanta uma questão importante, que é o equilíbrio delicado entre a autonomia do magistrado, que é da carreira deles, e as necessidades de gestão e controle do próprio tribunal. Um cabo de guerra, talvez? Um pouco. A publicidade da escala, o acompanhamento pela presidência e corregedoria são mecanismos para tentar garantir esse equilíbrio, para que a coisa funcione. E tem mais obrigações para os juízes em teletrabalho. Tem sim. Nos dias em que eles não estão no fórum, eles precisam ficar na cidade onde foram autorizados a morar. Ah, não podem viajar nesses dias? Não. A assinatura digital dos documentos tem que ser pessoal, claro, e do equipamento deles. Eles têm que atender virtualmente advogados, defensores, promotores, sempre que solicitado. E manter telefone e e-mail atualizados e acessíveis durante o expediente. Ok, responsabilidades claras. E a produtividade deles também é controlada. A resolução exige que o desempenho do juiz em teletrabalho seja igual ou superior à média de varas parecidas. Igual ou superior à média. Isso, comparando com varas da mesma comarca ou de comarcas de tamanho similar. E a Corregedoria Geral da Justiça tem um papel fiscalizador bem forte aqui. Como assim? Ela pode mandar o juiz voltar para o presencial, acabar com o teletrabalho dele por vários motivos? Produtividade baixa, muito processo parado há tempos, se ele se recusar a atender as partes ou advogados virtualmente, ou se tiver problema na gestão da vara. Entendi. A Corregedoria fica de olho. Fica bem de olho. Agora, vamos para um capítulo que, olha, eu achei muito importante. O que fala das condições especiais de trabalho. Isso aqui é sobre inclusão, né? Fundamentalmente. Esse capítulo é crucial. Ou que sejam pais ou responsáveis por dependentes nessas mesmas condições. A resolução até cita leis importantes como o
o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei do Autismo. Sim, ela se baseia na legislação existente. E ainda deixa uma brecha, né, para outras situações complexas, desde que tenha um parecer de uma equipe multidisciplinar recomendando. Exato. E esse capítulo eleva a discussão, sabe? O teletrabalho aqui não é só uma ferramenta de gestão ou para aumentar a produtividade. Não é só isso. Não. Ele se alinha direto com aquela resolução 343 do CNJ e foca em garantir direitos, em dar um suporte real para pessoas que estão passando por desafios grandes de saúde ou de cuidado na família. Reconhece o lado humano e social do trabalho. E olha que interessante isso aqui. Não é só mandar a pessoa para casa trabalhar. A norma fala de outras soluções possíveis dependendo do caso. Isso é muito bom. Pode ser, por exemplo, uma designação provisória para a pessoa trabalhar em outra cidade, mais perto de onde faz tratamento ou onde mora o dependente que precisa de cuidado. Facilita a vida, né? Muito. Ou pode ser um reforço na unidade onde a pessoa trabalha, tipo, colocar mais servidores lá, ou um juiz auxiliar para ajudar, para aliviar a carga dela, ou até mesmo dar uma jornada de trabalho reduzida. Essa flexibilidade é notável, muito positiva mesmo. O foco é achar a melhor solução para aquela situação específica. Leve em conta o contexto da família, a necessidade de dividir as tarefas de cuidado. Exato. E tem uma sensibilidade importante também naquela regra que diz que o pedido não pode ser negado só porque existe um tratamento parecido em outro lugar. Tem que considerar as razões de quem está pedindo. Ah, isso é importante, considerar o lado pessoal. Muito. E como é que se pede essa condição especial? O pedido vai direto para a presidência do TJSP. Tem que juntar um laudo técnico bem detalhado. Um laudo médico, imagino. Técnico pode ser médico ou de outros profissionais. Ele precisa explicar a condição, justificar por que aquela modalidade especial de trabalho ou aquela cidade é necessária e dizer se a condição é temporária. Se for, vai precisar de reavaliação periódica, geralmente todo ano. Entendi. E para garantir que isso não vire um problema na carreira da pessoa? A resolução é bem clara quanto a isso. Diz que ter uma condição especial de trabalho não pode ser motivo para discriminação nenhuma. Nem em promoção, nem para escolher quem vai ser chefe, nada disso. Ótimo. Além disso, como eu comentei rapidinho antes, essas pessoas estão dispensadas daquela exigência de produtividade superior que vale para o teletrabalho comum. Ah, sim, a dispensa do aumento. Exato. E a norma ainda prevê que o tribunal tem que promover ações de formação, de sensibilização sobre esse tema para todo mundo lá dentro. Isso é essencial para construir uma cultura mais inclusiva de verdade. Com certeza, a conscientização é chave. Bom, estamos chegando ao fim da nossa análise dessa resolução. Ela também cria um grupo específico, o GATEL. Grupo de Acompanhamento do Teletrabalho. Isso aí. Para monitorar os resultados, fazer relatórios todo ano. Fala também que a SGP, a Secretaria de Gestão de Pessoas, tem que dar treinamento sobre teletrabalho para os gestores e servidores. Ah, e teve uma atualização depois que permitiu que estagiários, pessoal cedido de outros órgãos, tipo prefeitura, e até voluntários também, possam trabalhar remotamente, mas sempre com supervisão, claro. Ampliou o alcance, então. Ampliou. A maior parte dessas regras começou a valer quando acabou aquele regime excepcional da pandemia, né? Mas esse capítulo das condições especiais, esse teve validade imediata. Sim, pela urgência e importância do tema. Então, o que tudo isso significa, assim, no fim das contas? Qual o saldo? Olha, significa que essa resolução 850, com os ajustes que ela teve, é um passo muito importante do TJSP para sair daquela situação emergencial da pandemia e consolidar o teletrabalho como algo permanente e estruturado. Deixar de ser improviso. Exato. É uma tentativa ambiciosa de conciliar muitos objetivos. A eficiência da máquina, o bem-estar do pessoal, economia de recursos, responsabilidade socioambiental e, com muito destaque naquele capítulo especial, a inclusão. Parece um bom resumo. Claro que, como a gente discutiu aqui, essa estrutura toda traz desafios, né? Aquela questão de quem paga a conta da infraestrutura em casa. O custo para o servidor. E a dificuldade que sempre existe de medir o desempenho de forma objetiva em todas as funções, né? Principalmente naquelas que dependem mais de colaboração, de criatividade. Exatamente, foi uma exploração bem detalhada, mas acho que era essencial para a gente entender como o maior tribunal do país
está lidando com essa nova realidade do trabalho. Obrigada por nos guiar nessa análise. Eu que agradeço a conversa. E para quem nos acompanha, fica aqui uma reflexão final para a gente pensar junto. A resolução dá muita ênfase em tarefa que permite mensuração objetiva do desempenho, né? E exige, no regime geral, aquela produtividade superior. Como será que essa estrutura impacta a valorização de outras atividades que são super importantes para o ambiente de trabalho, mas que são difíceis de botar número? Eu penso na colaboração entre colegas, sabe? Na troca de experiência, na ajuda aos mais novos, na mentoria. Atividades essenciais, mas mais intangíveis. Exato, essenciais, mas que podem acabar ficando meio de lado num modelo tão focado em métrica individual, ainda mais à distância. Como é que a gente garante que o foco no que é fácil de medir não faça a gente esquecer o que é essencial, mas que talvez não caiba numa planilha? Fica aí a provocação. Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando. Com certeza, pessoal. Obrigado pela companhia e até a próxima.